Tudo se inicia quando Constanza e Honório chegaram em casa, acompanhados de Adriana e Matias. Assim que entraram, um choro de bebê ecoou pela casa, fazendo com que Constanza corresse para ver de onde vinha. Para sua surpresa, encontrou Amparo no carrinho, sozinha. Pegando a menina nos braços, ela se virou para os outros e avisou que iria verificar algo dentro da casa. Ela chamou por Corina, mas ninguém respondeu. Matias, curioso, perguntou quem era essa mulher. Honório, com um tom irritado, explicou que se tratava de alguém do centro de ajuda que estava se aproveitando da bondade de Constanza. Momentos depois, Constanza voltou para a sala, informando que Corina não estava nem na cozinha, nem no quarto de hóspedes. Honório perdeu a paciência e quis saber onde estava essa mulher, perguntando se ela havia simplesmente abandonado a menina ali. Constanza, firme, negou, dizendo que jamais faria algo assim. Adriana, então, percebeu um envelope preso ao carrinho e entregou para Honório. Ele abriu a carta e leu em voz alta. Corina pedia desculpas, dizia que teve uma emergência e precisou deixar a bebê ali, prometendo voltar em algumas horas. Furioso, Honório bateu o papel sobre a mesa, indignado com a irresponsabilidade da mulher. Para aliviar a tensão, Adriana puxou Matias para a cozinha. Enquanto isso, Constanza tentava acalmar Honório, dizendo que Corina logo voltaria. Mas ele não se convenceu e disse que deixar uma criança sozinha assim era inadmissível. Depois, questionou Constanza sobre os preparativos do velório, mas ela afirmou que antes de qualquer coisa, precisava cuidar da menina. Irritado, Honório saiu pisando forte. Já Constanza, agora mais tranquila, olhou para Amparo e garantiu que cuidaria dela até que sua mãe voltasse. Na mansão, Roberta estava absorta em seu computador, investigando a vida de Germano. Digitou o nome da esposa dele e encontrou informações surpreendentes. A mulher era uma das poucas empresárias milionárias do país, e apesar da diferença de idade de 10 anos, havia se casado com Germano. Roberta sorriu de canto, satisfeita com o que descobriu. Agora tudo fazia sentido. Ele estava com aquela mulher por causa do dinheiro. O motivo pelo qual nunca pediu o divórcio estava claro. Mas, para ela, aquilo não duraria muito. Determinada, prometeu a si mesma que iria mudar essa situação. Na Bonita, o padre reunia Carina, Lázaro e seus amigos para um momento especial. Com as mãos erguidas, ele abençoou o casal, explicando que mesmo sem um casamento tradicional na igreja, agora estavam unidos sob a graça divina. A emoção tomou conta de todos, que comemoraram com alegria. Renata ergueu sua taça e propôs um brinde, destacando que a história de amor de Carina e Lázaro era um exemplo de paciência e perseverança. Todos brindaram, e Marina, animada, sugeriu que Carina jogasse o buquê. A noiva hesitou, pois não tinha um, mas Renata pegou algumas flores de um vaso e improvisou. As mulheres se posicionaram ansiosas, e ao lançar as flores ao alto, Priscila foi quem pegou. Matilde, no entanto, não escondeu sua frustração, embora tenha disfarçado bem. Logo em seguida, os convidados começaram a gritar, pedindo um beijo do casal. Sorrindo, Lázaro puxou Carina para perto e a beijou diante de todos. Na cela fria e úmida, Jerônimo se encolhia, sentindo o frio cortar sua pele. Seus pensamentos estavam longe dali, voltados para Renata. Como desejava que ela estivesse ao seu lado para aquecê-lo.
Fechou os olhos e sussurrou baixinho que a amava. Ao mesmo tempo, Marina, do outro lado da cidade, pensava nele. Seus olhos marejavam enquanto lamentava não ter conhecido Jerônimo antes de Renata. Se tivesse tido essa chance, talvez a história deles fosse diferente. Na fazenda, a celebração do casamento continuava animada. Alison, entre risos, perguntou a Aníbal se ele já havia pensado em se casar. Ele balançou a cabeça e devolveu a pergunta, curioso. Ela sorriu e disse que só se casaria com alguém que a fizesse feliz de verdade. Aníbal refletiu sobre aquilo, mas antes que pudesse responder, ela pegou um pouco de glacê do bolo e passou no rosto dele. Rindo, ele revidou, e os dois começaram uma pequena brincadeira. Do outro lado do salão, Manuela observava a cena com um olhar severo. Alison percebeu a expressão da avó e suspirou, dizendo a Aníbal que agora ela estava encrencada por culpa dele. Enquanto isso, Ezequiel e Carina se aproximaram de Renata para agradecer pela linda festa. Mas ela, generosa, garantiu que não precisavam agradecer e pediu que apenas aproveitassem o momento. Sorridentes, eles se afastaram, e logo o padre se aproximou de Renata, apontando para dois jovens ao lado. Ele quis saber quem eram. Renata explicou que a menina era Alison, neta de Manuela, e o rapaz, Aníbal, filho de Augusto. O padre arregalou os olhos, surpreso. Antes que Renata pudesse dar mais detalhes, Antônio se aproximou, afirmando que tinha escutado um pouco da história de Carina e Álvaro. O padre suspirou e comentou que aquele casal tinha enfrentado muitas dificuldades, mas agora, com Álvaro preso, Carina finalmente estava livre para seguir em paz. Alzira se aproximou do padre, e com uma expressão ansiosa, perguntou sobre o batizado de Luz. O sacerdote a convidou para conversar em particular, e os dois se afastaram. Enquanto isso, Renata aproveitou o momento para pedir a Antônio que a acompanhasse até Álvaro, pois pretendia oferecer dinheiro para que ele testemunhasse a favor de Jerônimo. Antônio garantiu que a ajudaria sem hesitação. Renata pediu que ele mantivesse tudo em segredo, e em seguida, agradeceu. Antônio, no entanto, disse que ela não precisava agradecer, pois havia prometido a Gonçalo e Regina que cuidaria dela. Renata sorriu e comentou que Regina era uma mulher incrível, que cuidava dela como se fosse sua própria mãe. Enquanto isso, Aníbal se despedia de Alison, e Manuela alertava os dois para não saírem de dentro da casa. Aníbal se afastou um pouco com Alison e garantiu que no dia seguinte se encontrariam novamente. Ela, curiosa, perguntou se ele havia decidido ficar ali definitivamente. Ele hesitou antes de responder, confessando que não sabia, pois não queria viver com Augusto. Alison tentou convencê-lo a dar uma chance ao pai, mas Aníbal explicou que Augusto havia ficado furioso quando ele contou a Renata sobre a prisão de Jerônimo. Augusto não queria que ela soubesse disso. Além disso, Aníbal admitiu que seu pai mentia demais e que no fundo, sua mãe sempre estivera certa sobre ele. Não era um homem em quem se podia confiar. Enquanto isso, Lázaro carregava Carina nos braços até o quarto e pediu que ela fechasse os olhos. Quando ela os abriu, ficou maravilhada ao ver o ambiente decorado com flores vermelhas e velas. O brilho suave da iluminação tornava tudo ainda mais especial. Com um sorriso, Carina suspirou, emocionada, dizendo que estava perfeito. Lázaro se aproximou e, com carinho, garantiu que aquela noite precisava ser inesquecível. Carina, apaixonada,
respondeu que cada segundo ao lado dele já era especial. Então, sem precisar de mais palavras, os dois se entregaram a um beijo profundo e apaixonado. Na sala, Antônio conversava com Renata sobre uma nova ideia para o povoado. Ele explicou que queria coletar as digitais de todos os moradores para facilitar a identificação de pessoas desaparecidas ou vítimas de acidentes. A ideia parecia promissora. Renata achou a proposta excelente e disse que estava disposta a ajudar no que fosse preciso. Antônio, então, sugeriu que ela fosse a primeira a fazer o teste, e ela aceitou de imediato, entusiasmada com a iniciativa. Na cruz de amor, Aníbal entrou no escritório de Augusto sem bater na porta, o que irritou seu pai. Resmungando, Augusto exigiu mais respeito, e o garoto logo pediu desculpas. Em seguida, contou que Carina e Lázaro haviam se casado e que Renata organizaram um jantar para celebrar a união. Também comentou sobre a generosidade dela. Augusto, no entanto, não demonstrou interesse e apenas murmurou que não entendia nada sobre isso. Aníbal deu boa noite e saiu. Sozinho, Augusto ficou pensativo, tentando compreender por que Renata preferia estar com aquelas pessoas ao invés de ficar ao lado dele. No dia seguinte, Renata e Antônio estavam diante de Álvaro. Ela mostrou o dinheiro e disse que esperava que ele cumprisse o acordo. Álvaro sorriu de canto, afirmando que a situação estava sendo bastante vantajosa para ele. Mas Renata não hesitou e deixou claro que, se ele não fizesse sua parte, perderia qualquer acesso a esse dinheiro no futuro. Álvaro cruzou os braços e a encarou, perguntando se aquilo era uma ameaça. Renata manteve a calma e explicou que era apenas uma advertência. Antes que ele pudesse dizer algo mais, Antônio interveio e sugeriu que Álvaro aproveitasse essa oportunidade para se redimir e fazer algo útil para os outros. Álvaro riu com desdém e questionou por que ele deveria se importar com isso. Antônio olhou para Álvaro com seriedade e disse que aquele era o momento certo para ele se aproximar de Deus. Falou com convicção, pois sabia, por experiência própria, que só encontrou conforto quando se entregou à fé. Álvaro desviou o olhar e perguntou como estava Carina. Renata, sem hesitar, disse que falaria a verdade. Então, revelou que Carina e Lázaro haviam se casado. Álvaro ficou incrédulo, dizendo que isso não podia ser real. Mas Renata afirmou que sim, pois Carina merecia ser feliz. Antônio reforçou que ele deveria buscar a Deus e encontrar uma maneira de ajudar os outros. Disse ainda que Álvaro era um exemplo de alguém que feriu profundamente a mulher que amava, e que o único descanso para sua consciência estava na fé. Na cela, Carlos contou a Jerônimo que Renata organizaram um jantar para celebrar o casamento de Lázaro e Carina. A notícia fez Jerônimo sorrir, feliz por saber que os dois estavam livres da sombra de Álvaro. Mas logo sua expressão ficou séria. Ele lamentou que ainda estivesse preso, diferente deles. Carlos tentou animá-lo, dizendo que naquele momento Renata e Antônio já deviam estar conversando com Álvaro. Jerônimo suspirou, esperançoso, torcendo para que ele finalmente contasse a verdade e o tirasse dali. Enquanto isso, Priscila entrou em uma farmácia e pediu alguns itens à atendente. Seus pensamentos fervilhavam. Ela queria confirmar se a maldição de Matilde realmente havia terminado. E quem sabe, talvez fosse ela quem acabaria se casando com Carlos. Na casa paroquial, Saul chegou com um monte de presentes para os filhos de Marina.
Ela ficou surpresa e disse que ele não precisava ter se preocupado, mas não conseguiu esconder a emoção ao comentar que aqueles eram os primeiros presentes que seus bebês recebiam. Saul sorriu satisfeito e perguntou se ela havia pensado sobre sua proposta. Marina confessou que estava muito confusa. Saul tentou convencê-la, dizendo que essa conexão com seu passado fazia parte de sua reabilitação. Mas Marina rebateu, dizendo que aquilo não era sobre ela, e sim algo particular dele. Saul insistiu, afirmando que seu maior sonho era casar-se com ela e formar a família com que ela sempre sonhou. Enquanto isso, Gonçalo, durante sua lua de mel, falava ao telefone com Matias. Depois, chamou Regina, que se aproximou curiosa. Com um semblante sério, ele disse que precisava lhe contar algo. Então, revelou que César havia morrido. O impacto da notícia foi imediato. Regina levou as mãos ao rosto, arrasada. Disse que ele era jovem demais e não merecia um destino tão cruel. Lágrimas encheram seus olhos. Do outro lado da cidade, Benjamin estava ao lado de Adriana, Julieta e Matias. Eles seguravam as cinzas de César. O pai olhou para o filho, e emocionado, disse que ele havia sido um homem maravilhoso. Julieta concordou, afirmando que ele também fora um amigo incrível. Matias, com a voz embargada, garantiu que César foi um homem de valor. Adriana, completamente devastada, não conseguia parar de chorar. Na cadeia, Álvaro finalmente tomou coragem e revelou toda a verdade à polícia. Contou detalhes sobre a morte de Rafael e disse que Augusto foi quem ordenou que a autópsia fosse descartada. Além disso, afirmou que estava certo de que foi ele quem mandou matá-lo dentro da prisão. Os policiais ouviram atentamente cada palavra, absorvendo as informações. Na Cruz de Amor, Augusto falava ao telefone com seu cúmplice. Ordenava que ele encontrasse um jeito de manter Jerônimo preso mesmo depois das 72 horas regulamentares. Do outro lado da linha, o homem disse que não podia garantir nada. Mas Augusto não aceitou desculpas. Disse que ele era pago para resolver problemas, não para criar novos. Desligou o telefone com força e murmurou para si mesmo que Jerônimo continuaria atrás das grades até que ele tivesse total controle da situação. Enquanto isso, Renata estava em seu quarto, ajoelhada, rezando com fervor. Pedia à Virgem que ajudasse Jerônimo a sair da cadeia o mais rápido possível. Sua fé era inabalável, e seu coração transbordava esperança. De volta à Cruz de Amor, Augusto refletia sobre sua vingança contra Jerônimo. Um sorriso perverso surgiu em seu rosto. Para ele, tudo já estava decidido. O desfecho dessa história teria um único resultado: ele e Renata juntos. Riu sozinho, satisfeito, lamentando apenas que Jerônimo não estaria por perto para ver isso acontecer. Constanza estava ao telefone com Inês, explicando que não poderia ir ao centro porque não se sentia bem. Inês, aflita, pediu que ela reconsiderasse, pois precisava muito de sua ajuda, especialmente agora que Regina não estava por perto. Constanza suspirou, pedindo desculpas, quando, de repente, o choro de Amparo ecoou pela sala. Inês, intrigada, perguntou de quem era aquele choro, mas Constanza rapidamente disse que era a televisão. Alegando que estava com dor de cabeça, se despediu e desligou. Do outro lado da linha, Inês ficou desconfiada, sentindo que Constanza estava escondendo algo.
Na empresa, Honório conversava com Matias sobre sua preocupação com a situação de Constanza e o bebê. Ele confessou que se sentia angustiado, pois ela queria manter tudo em segredo. Matias perguntou por quê, e o tio explicou que Constanza sabia que estava quebrando as regras do centro. Matias refletiu e afirmou que essa mulher precisava voltar antes de Regina, ou então as consequências poderiam ser graves. Na ala psiquiátrica da cadeia, Leandro entregava um pagamento a Corina pelo serviço prestado. Fina, observando de perto, quis saber se Constanza realmente estava encantada pela menina. Corina confirmou, dizendo que sim. Leandro então sugeriu que ela saísse da capital o mais rápido possível. Corina afirmou que mudaria sua aparência, cortando e pintando o cabelo, e ainda revelou que seu verdadeiro nome não era Corina. Leandro advertiu que para evitar problemas, seria melhor que ela deixasse a cidade. Branca, ao lado deles, sorriu de maneira enigmática e garantiu que a vingança delas estava apenas começando. Na empresa, Roberta falava ao telefone com um cliente. Com tom profissional, apresentou-se como filha de Gonçalo e informou que a fatura do cliente estava prestes a vencer. Explicou que, como seu pai estava em lua de mel, ela estava assumindo algumas responsabilidades. Sem hesitar, sugeriu que o pagamento fosse feito diretamente em seu nome. Na fazenda, Renata segurava a caixa de pertences de Josefina, que Regina havia lhe entregado. Curiosa, começou a examinar os itens. Entre fotografias antigas, encontrou uma certidão de nascimento. Antes que pudesse analisá-la melhor, Manuela entrou no escritório e avisou que o carro já estava pronto. Renata agradeceu e explicou que sairia com Antônio para ver um projeto voltado para crianças desaparecidas. Antes de ir, comentou que só precisava arrumar a bagunça, mas Manuela se ofereceu para fazer isso. Assim que Renata saiu, Manuela começou a organizar a caixa e encontrou a certidão de nascimento no nome de Roberta. Suspeitando de algo, murmurou que aquilo devia ter relação com a irmã de Renata. Na cadeia, Jerônimo tentava entender como Fina e Roberta haviam falsificado o teste de DNA. Repassava mentalmente cada detalhe da situação e chegou à conclusão de que Josefina queria, a qualquer custo, colocar as mãos no dinheiro deixado por Roberto para sua filha legítima. Na Bonita, Priscila estava na cozinha da fazenda. Com um olhar determinado, murmurou para si mesma que aquilo era pelo bem dela e de Carlos. Sem hesitar, abriu uma garrafa de café e despejou um pó em seu interior, garantindo que tudo sairia conforme o planejado. Enquanto isso, Roberta estava no banco. Pediu para sacar um cheque, e enquanto aguardava, pensava consigo mesma que tudo estava sendo mais fácil do que esperava. Para ela, esse era apenas um dos muitos privilégios de carregar o sobrenome Monterrúbio. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.